Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Vem cá, que tanto medo tem os ministros do STF das eleições esse ano no Brasil? Sim, qual o pânico que as eleições acontecendo de maneira transparente, direta, clara, que tanto provoca pânico neles, né? Porque assim, é cada absurdo pior do que outro. É um ministro que vai para o exterior, dá palestra de como derrubar um presidente, e agora o Fachin, que foi lá nos Estados Unidos falar que o que pode acontecer aqui no Brasil em outubro é pior do que a invasão do Capitólio que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu não estou entendendo que medo é esse, que pânico é esse. Vão lá fora falar mentiras sobre o nosso presidente da República, vão falar que as eleições no Brasil representam um perigo ao pior do que a invasão do Capitólio, quando tudo que o presidente Bolsonaro luta é por uma eleição direta, clara, transparente. O presidente já falou que não tem problema nenhum em aceitar a derrota, contanto que ela seja lícita, contanto que ela seja legal, não tem nenhum problema em relação a isso. Está lutando o tempo todo para que as eleições aconteçam da maneira mais tranquila e clara para todos os brasileiros. E enquanto isso, ministros vão lá fora falar mentiras, contarem absurdos. Amém, sabe? Amém que tem as redes sociais. Amém que a própria figura do presidente Jair Messias Bolsonaro para o mundo está mudando, porque a força da verdade ninguém consegue impedir. Ele, como líder nato desse país, tem aí inúmeras imagens de motocicletas, manifestações. Dia 7 de setembro está chegando, vamos estar todos em Brasília, para que realmente não reste dúvida do grande líder que o Jair Messias Bolsonaro é na América Latina, quiçá a nível de planeta. Sabemos muito bem o quanto o Brasil é importante para o esquerdismo mundial. Sabemos muito bem o quanto o Brasil é o que eles mais querem de cobiça no âmbito política, por tudo que o Brasil representa, por todas as nossas riquezas naturais. Só que eles agora esquecem que além do próprio Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso símbolo, que representa tudo aquilo que nós queremos para o Brasil, tem nós mesmos brasileiros, milhões de brasileiros que acordaram e não voltaram mais para suas zonas de conforto. Estão sempre nas ruas quando necessário, defendendo a nossa pátria. Então não adianta, Fachin, você ir lá para o exterior, falar que o que pode acontecer no Brasil em outubro é pior do que a invasão do Capitólio. Pior do que a invasão do Capitólio é esse absurdo que você fala sobre o nosso Brasil, sobre a nossa pátria, sobre as eleições claras, diretas, transparentes, que tanto o presidente Bolsonaro como toda a população brasileira de bolsonaristas patriotas desejam. Então vamos fazer o seguinte: é só falar diretamente qual o medo, qual o pânico que vocês têm da reeleição do Jair Messias Bolsonaro. Nós sabemos muito bem o quanto a corrupção, o crime organizado está intimamente ligado com o STF, né? Sabemos muito bem disso e tudo que pode acontecer com o segundo mandato do Jair Messias Bolsonaro, porque cai por terra definitivamente o plano de você de dominar o Brasil. Se virem. Entre num acordo mútuo de silêncio, mas o que vocês não vão poder impedir é umas eleições diretas no Brasil, transparente, verdadeira, porque o que vai acontecer aqui em outubro não é o que aconteceu lá nos Estados Unidos após a derrota de Trump, a invasão do Capitólio. Aqui vai acontecer umas eleições justas, com as Forças Armadas, sim, tomando conta e tomando realmente a atitude correta em relação ao que pode acontecer. Sem manipulação, sem fraude, apenas que a democracia saia vitoriosa. Apenas isso. Mas que realmente é de se preocupar. Esse pânico que vocês têm das eleições no Brasil acontecerem da maneira correta e lícita, isso não tem a menor dúvida. Fala sério, Deus é mais no Brasil.